Breaking Bad, eu estou revendo. É aquela coisa, né? Como quando você não tem tempo, você vai ver filme que já viu. Como ver filme que não já viu? Ver filme clássico, então você relaxa. Não é aquela coisa que ver um filme para fazer crítica exige tempo, tá? Concentração, reflexão. E não é que o Breaking Bad que eu já tinha assistido e eu estou realmente curtindo agora, né? Que aquela vez que eu assisti a série foi meio assim para analisar, para fazer um artigo, um review, né, para o blog, tal. Breaking Bad, Breaking Bad. Ah, Breaking Bad. É interessante aqui esse filme, que é quando o cinema se transforma em alquimia. É aquilo que eu chamo de cinema alquímico. Você tem faz parte das várias matizes do cinema gnóstico, tá? Muitos definiram essa, muitos críticos, eu vi alguns críticos definindo esse filme como uma espécie de Dostoiévski num deserto do oeste dos Estados Unidos. Assim que pode definir a série Breaking Bad. Dostoiévski é aquela coisa de uma vida sem propósito, sem Deus, sem sentido, o aleatório, o caos total, aquela coisa do Dostoiévski no deserto do oeste dos Estados Unidos. Tá? Vamos sintetizar as 5 temporadas dessa série. Vocês devem conhecer a história, né? Vocês devem conhecer a história. Um professor de química do ensino médio, que é o Walt White, né? Em um canto qualquer empoeirado lá em Albuquerque, na cidade de Albuquerque, no Novo México, ele trabalha silenciosamente em desespero, porque ele sabe que já está condenado por um câncer no pulmão. E ele tem um filho que é deficiente físico, é um filho que tem paralisia cerebral. E a esposa está grávida. Tá? E ele sabe que possivelmente esse tratamento para o câncer vai levar a família dele à bancarrota. A gente sabe como é que é o sistema de saúde nos Estados Unidos. Como é que é a questão da saúde dos Estados Unidos. Vai levar à falência. O tratamento para o câncer, e não vai resultar em nada, porque ele vai morrer mesmo. O câncer já está em estado avançado. Tá? Então, ele, em desespero, junta-se a um ex-aluno rebelde chamado Jesse Pinkman, tá? Para, com seus conhecimentos de química, ele começar a fazer a metanfetamina mais pura do mercado, a metanfetamina mais pura do submundo do narcotráfico. Tá? E ele se junta com os salamancas, com os tucos da vida, aqueles gangsters dos cartéis mexicanos que atuam no Novo México, sanguinários, brutais, porque não é só fazer, ele precisa distribuir. Tá? Então, a ideia é ganhar muito dinheiro rapidamente e assim garantir a segurança financeira da família após a sua morte. Esse aqui é o projeto dele. Eu vou ganhar o que puder, porque eu vou morrer, tá? Eu vou morrer e deixo essa grana para a família, eles não vão passar necessidade. É a ideia dele, tá? Só que a gente verifica, não é uma história tragicômica, tem esse aspecto tragicômico na história, o personagem que é até patético, né, do Walt White, né? Mas mostra uma história de transformação íntima. Como é que um velho modo, né, familiar, um estilo de família, né, de vida, baseado em aparências e farsas, é levado ao caos para que depois renasça, mesmo com o custo da própria morte. Essa é a história do Breaking Bad. Tá? Nessa jornada dele, como um produtor de metanfetamina mais pura do mercado, ele vai se transformando pessoalmente. O que é interessante dessa série, agora revendo,
é que todos os outros personagens, eles lutam para permanecerem na mesma, estáticos, nesse mundo de aparências da vida familiar. Então, o Schrader, o cunhado dele, casado com a Marie, que é a irmã da sua esposa, a Skyler, tá? Ele trabalha, ele é um agente especial do Departamento de Combate a Narcóticos, o DENARC lá, o DAA, né? Dos Estados Unidos. Ele é um agente especial. Só que ele tem uma aparência xerife, aparência de durão, tal, mas a vida dele está indo abaixo, a sua vida conjugal, mas ele quer manter as aparências. Então, todos lutam para permanecerem estáticos, apegados às aparências. O único elemento dinâmico de transformação é o protagonista, o Heisenberg, o Walt White. Tá? Que é muito interessante. E essa história envolve cores. Por que a metanfetamina é azul? Para representar a pureza. Por que Skyler, a esposa, tem esse nome, Skyler, azul? Tá? A presença da cor, o white, o Walt White, né? A presença da cor é um elemento muito forte. Então, já são elementos que evidenciam um trabalho daquilo que eu chamo de cinema alquímico, um cinema de transformação, tá? Que você vai ver principalmente em filmes como esses aqui, dessa linha do cinema alquímico, Blue Velvet, David Lynch, Beleza Americana, Sam Mendes, se não me engano, e o Cinédoque Nova York, do Charlie Kaufman. São histórias de transformação pessoal, que envolve na roteirização as 3 fases sucessivas de operações da alquimia, o nigredo, albedo e rubedo. Então, a presença da cor, o preto, o branco e o vermelho, tá? O trato com as cores, como também o trato simbólico das cores, como é em Breaking Bad, evidencia esse cinema de transformação. Tá? O que é alquimia? Né? É uma prática antiga, vocês sabem, né, que envolve a química, metalurgia, matemática, cabala, gnosticismo, magia, astrologia. Então, ela busca, através dessas operações sucessivas, nigredo, albedo, rubedo, reproduzir as etapas da criação do cosmos físico pelo demiurgo. Na verdade, o que a alquimia pretende é repetir as mesmas etapas de criação que o demiurgo trilhou para fazer esse mundo, a partir do caos, a partir do trabalho da manipulação do caos, que é a primeira fase, né, do processo, que é o nigredo. Tá? Isso é um processo, claro, é a ideia de que você vai poder... é uma forma, assim como a maçonaria, o ritual escocês, em que você, pelo ritual escocês da maçonaria, você vai subindo os graus como se seguisse o trajeto que Sofia conseguiu cumprir para sair desse mundo, transcender, sair desse cosmos físico, desse cosmos material. Tá? A alquimia é um outro processo muito parecido que quer repetir, imitar Deus criando vida. É um dos lemas da alquimia, imitar Deus criando vida. Tá? Então, tentar imitar Deus e seguir esse mesmo trajeto de criação, de transformação da matéria, tá? Com uma forma de você transcender, né? E você sair uma das formas de gnose, né? De gnose, tá? Mas é interessante. Aqui vocês, as fases, né? Por que a metanfetamina é azul? Aqui, o que é irracional, porque a metanfetamina é branca, tá? Para uma entrevista aqui com o Gilligan, né? O criador da série, o Gilligan ele admitia em entrevista
que a cor amarela seria quimicamente correta. Só que para ele pegaria muito mal, porque lembraria urina, vergonha. A cor amarela tem essa, na psicologia das coisas, tem essa questão. Ele optou pelo azul, que simbolizaria pureza. Tá? A gente sabe que o azul, o pigmento do azul é um pigmento mineral. Enquanto as outras cores, o pigmento vem da natureza, o vermelho, o sangue, o verde, a natureza, as folhas, o amarelo, o apodrecimento do verde, e assim por diante, o azul vem. O pigmento é mais complicado, é mais custoso para alcançar, porque vem do reino mineral. Tá? Então, daí que se tornou simbólico. E a questão muito importante, um ponto interessante dessa imageria alquímica, é o câncer no pulmonar. Por que um câncer pulmonar? Por que não um outro tipo de câncer? É interessante que a palavra pulmão vem de pleumon, quer dizer fluir, flutuar. Por quê? Porque se você jogar as vísceras humanas na água, a única coisa que boia é o pulmão. É a única coisa que boia. Então, pleumon é aquilo que flutua, que flui. Tá? Por isso que o pulmão está associado ao ar, à espiritualidade, ao pneuma, que para os esotéricos, pneuma é alma racional. Tá? Então, a jornada do Walt, do Heisenberg, a passagem de Walt para Heisenberg, é uma jornada de transformação espiritual e pessoal. Tá? E aí você vem as etapas das transformações alquímicas. Tá aqui, bem didaticamente colocado. Nigredo, albedo e rubedo. As 3 fases de transformações do Walt. Walt White. Tá? A primeira fase do nigredo é o caos, é o enegrecimento, como se fala na alquimia. É o caos primário da indiferenciação, que pela alquimia ela é sob influência de Saturno, é uma coisa assim. Como um saturnino, Walt é um melancólico. Ele vive uma espécie de desespero silencioso. Ele é um perdedor. Está lá com o professor no ensino médio, ele teve a grande oportunidade de ser alguém no mundo da química, que ele perdeu, não vou explicar o porquê aqui. Nas primeiras temporadas, tá? É essa fase do nigredo, as 2 primeiras temporadas. Tá? Então você tem o cunhado dele, o Hank Schrader, né? Lá do DAA, que ele é investigador do Departamento de Narcóticos lá da polícia, e que por trás da sua aparência de super xerife, ele é inseguro, ele está buscando reconhecimento para encobrir seus problemas conjugais com a Marie. Tá? Enquanto isso, a Skyler trai com o Walt com um amigo, com um antigo amante dela. Tá? Enquanto o narcotraficante, o implacável e cruel Gus, o Gus Fring, lá do Pojos Hermanos, tá? Ele é um cidadão, ele é condecorado como cidadão benemérito pela polícia local. Todos vivem um mundo de aparência e são apegados a ela. É esse caos que é o Nigredo. Os 2 primeiros episódios mostram o quanto é hipócrita a sociedade. E o Walt, ele quer evoluir, ele quer se transformar. Aí passa para o albedo, a segunda fase, sob a influência da lua, dá essa coisa do embranquecimento. É como se o contexto, a vida dele que ele vivesse fosse congelada, um estado ideal de estabilização, abstrato ideal, que é quando, sob a assistência do Saul Goodman, Better Call Saul, né? Deve lembrar do advogado, ele cria canais de lavagem de dinheiro da metanfetamina. Ele estabiliza a vida dele. É o momento que ele estabiliza, como se congelasse. O que é uma aparência também, porque ele está em uma evolução constante. Ele está ainda mantendo-se sob o domínio do Gus,
o cartel do Gus, né? Aquele narcotraficante que tem uma aparência pacata, um mero proprietário da Pojos Hermanos, né? De fast food, frango frito, pedaços de frango frito, mas ele é um narcotraficante cruel, metódico, racional, que está num duelo mortal com o Heisenberg. Tá? E aí vem a fase do rubedo, a injeção de sangue, o enrubescimento, tá? Que são as temporadas 3 e 4 até o final. É o momento que se injeta o sol, a vida, o sangue, depois, principalmente na última temporada. Tá? Principalmente o banho de sangue final, ao estilo Taxi Driver. O banho de sangue final na 5ª temporada. Tá? Mas é interessante que, mais acima de tudo, até o Gilligan ele admitiu em entrevistas, o Breaking Bad foi um experimento sociológico. Ele considerou como um experimento sociológico o Breaking Bad, né? Por 3 questões, o que é muito interessante isso, que o Gilligan ele coloca, né? Tentar reproduzir aqui para vocês. Primeiro, né? Primeira coisa, quando você vê notícias de pessoas que misteriosamente desapareceram sem deixar vestígios, fica aquela coisa, foram abduzidas por ET, desconfie. Na série, na verdade, essas pessoas que somem inexplicavelmente sem deixar vestígio são pessoas azaradas que aparecem no lugar errado e na hora errada. São assassinadas por serem testemunhas, ou depois são dissolvidas em caldos químicos, em ácido químico. O corpo é dissolvido e a pessoa desaparece completamente. Tá? Ou então correntes de donativos na internet. O filho do Walt, né, que sofre de paralisia cerebral, tal, ele faz um site na internet para receber donativos para cirurgia que ele tem que fazer. Ele precisa de dinheiro para fazer essa cirurgia, para tentar redimir o câncer dele, retirar o câncer no pulmão, que não entrou em metástase. E ele descobre que é uma forma de lavar dinheiro. De lavar o dinheiro que ele está ganhando da metanfetamina. Então o filho fica, nossa, que sucesso, fantástico, olha a grana que estão conseguindo arrecadar para a sua cirurgia. A Skyler ainda acredita nessa ideia, nessa história, a esposa. Então, toda vez que você vê correntes de donativos na internet para causas humanitárias, tratamento de pessoas com doenças exóticas, desconfie. Pode ser uma forma cibernética de lavagem de dinheiro, através de algum laranja. Tá? E terceira coisa, se você vê uma empresa, tá, que um negócio praticamente falido, decadente, que repentinamente prospera em pouco tempo e começa a abrir filiais, pode ter certeza, essa empresa está lavando dinheiro, como é o caso do Lava Rápido, que a Skyler e o Walt compram, do Bogodan, né, aquele romeno, mal encarado, mal educado, que está falindo, praticamente fechando, eles compram e aquilo começa a prosperar porque é lavagem de dinheiro. Então, essas 3 coisas que caracteriza isso um experimento sociológico. Então, vale a pena. Quem não assistiu Breaking Bad ainda, eu recomendo, tem esse lado tanto do experimento sociológico, como essa coisa simbólica da narrativa, do roteiro, que assim como esses filmes, o Cinédrico de Nova York, Beleza Americana e o Veludo Azul, segue essa primeiro ato, segundo, terceiro ato. Albedo, Nigredo, Albedo, Rubedo. Essas 3 fases químicas de transformação da matéria pela alquimia. Mais do que transformação da matéria, transformação espiritual.
Era assim que Jung, né, principalmente, via a alquimia. Então é isso aí, gente. Depois dessa